E aí, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade então. Então nós já vimos o sistema nervoso central, né? Já vimos como é formado o sistema nervoso, a distribuição dele, né? E quais são as células que fazem parte do sistema nervoso. Tranquilo? Então a gente vai agora ver o sistema nervoso periférico, tá? Para a gente não ficar perdido, vamos voltar naquele esqueminha que eu fiz, ó. Então, nós já vimos o sistema nervoso, né? A função e assim vai, as células, o central, e agora vamos ver o periférico, tá? Lembrando que onde se enquadra isso, né? Então, eu tenho aqui o sistema nervoso central, tá? Ou o meu centro de comando, e aqui eu tenho um órgão, tá? Órgão a ser comandado. No meio do caminho aqui, eu vou ter o sistema nervoso periférico, então. Tranquilo? Beleza? Então, ó, esse sistema nervoso periférico, ó, qual é a constituição dele? Ó? Ele é formado por nervos, aqui, ó, é formado por nervos, tá? O que são nervos? Conjuntos de axônios. Professor, não lembro o que é axônio. Calma lá, eu vou falar, tá? E temos os gânglios, tá? São formados por conjuntos de corpos celulares. Então, deixa eu voltar aqui na figurinha para a gente se localizar. Ó. Aqui está o ontoneurônio, né? Igual do livro. Axônio, essa região aqui, lembra dela? Que vai transmitir o impulso nervoso. Então, o conjunto de axônios vão ser os meus nervos, tá? E o conjunto de corpos celulares vão ser os meus gânglios, tudo bem? Então, isso vai ser o meu sistema nervoso periférico, tranquilo? Beleza, então tá aqui um desenho explicando aqui. Esse que está em verde, né? Está em verde fora o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, seria o sistema nervoso periférico, tá? Beleza, deixa eu descer aqui. E aqui ele está falando de uma questão do arco reflexo, tá? Aí só deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês antes de explicar isso. Aqui no meu esquema, eu coloquei ele aqui como fazendo parte do sistema nervoso central. Vocês vão entender por quê, tá? Mas ali no livro, ele está como fazendo parte do sistema nervoso periférico. Na verdade, ele está ligado aos dois, tá? Mas, assim, o comando para existir isso é do central, tá? Mas ele tem que passar pelo periférico ainda, pelo periférico para acontecer. Como é que funciona isso? Vamos voltar aqui, ó. Então, os atos reflexos aqui, ó. Então, por exemplo, tem esse rapaz aqui que está se espetando com um anzol, né? Quem nunca passou por isso, né? Com uma agulha ou até com fogo, né? E se você se recorda bem do que aconteceu, quando você encostou nisso, você automaticamente, sem pensar, tirou a mão, né? Quando eu falo sem pensar, você já pode lembrar do sistema nervoso autônomo, não é isso? Beleza? Ó, então é do periférico, seria no periférico, né? Ó, então, o que aconteceu? Na nossa mão, temos vários nervos sensitivos para sentir calor, frio, tato, né? Para saber se uma superfície é áspera ou se é lisa e assim vai, tá? Então, quando o anzol entra em contato, é enviada uma informação para a nossa medula espinhal aqui no caso, tá bom? Essa medula espinhal já faz parte do sistema nervoso central. Então ela vai fazer o quê? Comandar, coordenar, interpretar essa informação e automaticamente vai mandar uma resposta para o nosso músculo, no caso aqui está mostrando o bíceps aqui, tá? Para ele contrair, tá bom? Então, espetou, mandou impulsos nervosos para o sistema nervoso central, para a medula espinhal. A medula espinhal entendeu esse recado e já mandou um impulso para o músculo. Nada passou pelo nosso encéfalo, então a gente não sabe o que está acontecendo, mas já fez a transmissão, já mandou o músculo contraiu, beleza. Depois que aconteceu tudo isso, é enviada uma informação para o nosso encéfalo. E aí a gente sabe que a gente estava espetando o dedo, sabe que a gente estava pegando fogo na mão e assim vai, tá? Mas isso é depois. Tranquilo? É interessante isso, galera. É interessante isso quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar num goleiro, por exemplo, tá? Ele treina tanto que ele algumas vezes faz movimentos de defesa por puro reflexo, tá? Então ele o sistema nervoso dele já está tão treinado a receber uma informação, no caso aqui seria visual, não seria
por tato e reagir a essa informação através de um impulso, através de um reflexo, que ele vai ter, quanto mais ele treinar, mais vai estar treinado o sistema dele, mais ele vai ter sucesso nas defesas, tá? É por isso que é importante o treino, tá? Para condicionar. Se você vê uma luta de UFC, por exemplo, quando o cara tá meio grog lá, já apanhou tanto que o cara tá meio grog, e ele continua reagindo, fazendo algum movimento, é porque ele treinou tanto aquilo que mesmo sem ter uma consciência perfeita do que está acontecendo e qual é a reação que ele tem que tomar, ele está reagindo, ele está fazendo alguma coisa ali, tá bom? Então, seria fazendo parte desse ato reflexo aí, legal? Legal, ó. Então, continuando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no módulo. Então, a gente está aqui, ó. A gente está no periférico e eu estou explicando essas divisões aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no módulo. Então, ele está falando que a divisão autônoma do sistema nervoso, né? Vai transmitir os impulsos nervosos, os músculos lisos, cardíacos e glândulas. Então, ele está falando disso aqui, ó. Ele está falando desse autônomo que eu estou circulando com o mouse aqui, tá? O que é esse somático aqui? O somático é quando você comanda o músculo. Então, o músculo do nosso braço, por exemplo, a gente comanda ele, o músculo da nossa perna, a gente comanda ela, né? Então, é um movimento que a gente controla, tá? Somático. O autônomo a gente não controla. Por exemplo, o músculo que controla o coração, que controla nosso diafragma, né? Controla a respiração, e assim vai, nossa pupila a gente não controla, tá bom? Então, tudo isso é do autônomo, beleza? E esse autônomo é dividido em simpático e parte parasimpática, tá? Aqui ele não explica muito bem como é que é isso. Deixa eu ver se tem. Não tem no módulo, tá? Beleza, mas o que é isso, ó? Deixa eu pegar a figurinha aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Do lado direito, vocês estão vendo, vai ter o simpático e do lado esquerdo o parasimpático. Então, como eu já falei, e estava naquele esquema aqui, o simpático vai te preparar para momentos de ataque ou fuga. E o parasimpático para dormir ou digestão, momentos de relaxamento, tá? Então, momentos de estresse no simpático e momentos de relaxamento no parasimpático. O que esse momento de estresse faz? Ó, vamos lá. Então, digamos que você está numa situação onde você está atravessando a rua e está vindo um carro na sua direção, tá? E nesse momento você vai fugir, vai tentar fugir, né, da situação. Para fugir, você tem que saber o que está acontecendo no ambiente e seus músculos têm que estar muito bem preparados para isso. Para isso tudo acontecer, a sua fisiologia muda um pouquinho, tá? O que muda? Ó, então a sua pupila dilata. Para que pupila dilata? Para você ter mais noção, ter mais informações chegando nos seus olhos e entender o que está acontecendo ao seu redor, tá? O seu sistema digestório, nesse momento, não é importante ele funcionar, tá? Então, tudo que é relacionado a ele para de funcionar, tá? Então, por exemplo, a saliva para de ser produzida. Os seus intestinos, todos eles param de funcionar, tá? Por que isso? É importante canalizar energia nesse momento para os seus músculos, tá? Beleza. A sua respiração e o seu coração começam a acelerar o ritmo, tá? Para quê? Lembra aqui que a sua respiração faz? Ela obtém oxigênio, tá? Esse oxigênio é importante mandar para os músculos, tá? A sua circulação vai vai fazer esse transporte do oxigênio e também de glicose, né? Para os seus músculos terem energia para funcionar, para você conseguir fazer o quê? Fugir da situação, tá bom? O seu fígado, ele vai pegar o que você tem de glicogênio, que é uma gordura armazenada, e transformar em glicose. Para quê? Ter mais energia ainda para você conseguir sair da situação, tá bom? E tem o último aqui, que é a bexiga, que ela relaxa, tá? Então, é bem comum a gente ver isso em crianças quando estão com medo, por exemplo, fazer xixi nas calças, tá? Porque a bexiga, o músculo que controla a bexiga, o esfíncter, relaxou, tá bom? E no oposto é o parasimpático, relaxamento, tá? Então, pupila fechadinha, né? O sistema digestório todo está funcionando muito bem, como a produção de saliva, seu estômago, intestino delgado, intestino grosso, assim vai. O coração e a respiração tá mais lenta, tá? Não precisa estar tão acelerado assim, tá? E você tem um controle melhor da bexiga, tá bom?
Tranquilo? E aí o módulo traz como últimas informações aqui algumas coisas sobre algumas drogas, né? Deixa eu só fazer aqui, ó, para a gente ver melhor. Tirar um pouquinho o zoom. Ó, então tá falando de cocaína, né? Algumas drogas que as pessoas consomem, quais são os efeitos dela, tá? Eu não vou falar aqui sobre isso com vocês, para não estender muita aula, mas eu queria que vocês lessem, tá? A página 260 e 261. Tudo bem, gente? Então, sistema nervoso periférico concluído, beleza? Próxima aula, então, sistema endócrino, beleza? Então, valeu, galera. Abraços.